Neste segundo episódio sobre o Projeto Silicone, a gente convidou o cirurgião plástico Mário Medeiros para responder algumas questões relacionadas ao silicone, esse procedimento que é tão queridinho no Brasil, né, doutor? É isso aí, Renato. Vamos tirar todas as dúvidas que sejam necessárias. Pronto, no primeiro episódio a gente entrevistou Cecília, que falou de uma experiência pessoal dela. E Cecília tem 20 anos e chamou a atenção a gente por ela ser uma menina bem jovem e já ter, assim, essa consciência de que queria o silicone. Idade e peso, entre outras características, são requisitos para passar por esse procedimento? Não, tem algumas questões sine qua non em relação ao procedimento, como a paciente tem que ter todos os caracteres sexuais secundários desenvolvidos, então a paciente tenha menstruado, tenha passado pela puberdade, tudo certinho. A outra, cirurgias antes dos 18 anos, tem que ter autorização dos pais. De preferência, a partir dos 18 anos, que a paciente já tem um pouco mais de maturidade em relação ao procedimento, mais discernimento em relação ao que ela quer, para ela saber exatamente o que ela vai falar ao cirurgião, o que ela vai falar na consulta, o que ela quer em relação a ela mesma. Uhum. Quais são os requisitos, no caso, para colocar silicone? Os exames que se pede, né? Então, cirurgia plástica é uma coisa muito interessante. A gente entra no centro cirúrgico com um interesse exclusivo de trazer benefício à paciente do ponto de vista estético em relação a esse tipo de cirurgia. Então, a paciente ela já está saudável, ela não está indo para o centro cirúrgico por conta de uma doença. Por isso mesmo, a gente é um pouco mais meticuloso na quantidade de exames. A gente pede uma bateria de exames de laboratório, a gente pede alguns exames de imagem, como ultrassom das mamas, raio-x do tórax, a gente pede uma avaliação do cardiologista. Tudo isso para quê? Para a gente ter segurança no nosso procedimento. Fazendo isso e operando num ambiente seguro, no regime hospitalar, tudo isso favorece um sucesso no procedimento e favorece uma maior segurança para o paciente. A paciente pode escolher qualquer tamanho que ela quiser ou não? Não. A gente tem que ver as definições da estatura, altura, peso do corpo dela. Imagina só uma paciente que já tem tendência a ser um pouco mais gordinha, ela quer uma mama mais individualizada. Se a gente colocar uma prótese muito grande, pode aumentar a sensação de uma mama gorda, porque aumenta um pouco a projeção na região lateral das mamas. Outra coisa, a gente tem um limite de numeração de prótese de acordo com o tamanho do tórax da paciente. É a paciente que tem um tórax muito curto, a gente não pode pensar em colocar uma prótese muito grande em vista do diâmetro da prótese, entendeu? A gente mede o tórax da paciente, mede a altura do tórax, também em termos de espessura, como de altura, para quê? Para mostrar para a paciente o máximo de tamanho de prótese que pode caber e a partir daí a gente traçar um cronograma e um planejamento desse tipo de procedimento em relação à perspectiva e sensação que a paciente quer em relação ao procedimento. Vamos supor, ela deseja usar um sutiã 44 e usa um sutiã 40. A gente mostra para ela o tamanho do tórax dela, pela essa questão do diâmetro, a gente vê o máximo de prótese que pode caber e fala para ela, ó, aqui cabe até 350 ml. Não, doutor, e se eu colocar esses 350 ml, vai ficar com muito cara de prótese? Sim. Doutor, mas eu queria uma prótese um pouco mais natural. Aí a gente vai diminuindo, escalonando a numeração, de acordo com o perfil também da prótese. Quer dizer, o perfil da prótese ela pode ser mais projetado, um pouco menos projetado. Hoje a queridinha das pacientes é o perfil super alto, ou perfil extra alto, como a gente chama. É um perfil onde a base é menor e a projeção é maior. Isso por quê, doutor? Porque a partir do momento que a paciente põe a prótese, ela quer marcar o polo. Ela quer um polo um pouco mais marcado, ela quer o polo superior um pouquinho mais marcado e ela quer a mama mais individualizada. Se a gente coloca um perfil moderado ou baixo, quer dizer, é menos projeção e mais largura, essa mama ela fica mais espalhada. Entendi. Então ela dá uma sensação de mama mais gorda, entendeu? Então a queridinha hoje é perfil alto, perfil super alto, que realmente vai ao encontro da anseio das pacientes. Ela vai deixar uma mama mais individualizada, com um pouco mais de projeção. Agora, qual a diferença entre a submuscular e a subglandular, né? Certo. São dois procedimentos diferentes. São diferentes. Hoje em dia, a gente prioriza de acordo com o desejo da paciente. Primeiro, se a paciente quer uma mama, a paciente é magrinha e ela quer uma mama um pouco menos marcada, a gente dá preferência para o plano submuscular, tá? Se a paciente, ela treina, ela gosta de treinar em academia,
a gente explica para ela que de preferência de pano subglandular. Por quê, doutor? A partir do momento que a gente corta o músculo, individualiza essa prótese e coloca por baixo do músculo, no decorrer dos anos, com o exercício físico, com a atividade muscular e com o enrijecimento da musculatura do peitoral, existe uma possibilidade dela estar mexendo um pouquinho a prótese também. Então, na minha concepção, a gente conversa com a paciente da seguinte forma. Plano subglandular, quando a paciente já tem um pouco de mama, quando a paciente já tem um pouco de cobertura e quando a paciente quer uma prótese um pouco mais marcada. Prótese ou então quando a paciente treina. Prótese submuscular, quando a paciente tem um pouco envelope de tecido, quer dizer, uma paciente bem magrinha, quer uma prótese um pouco menos marcada, um pouco mais natural, a gente opta, e tem um pouco mais de tempo para se recuperar, a gente opta pelo plano submuscular. O plano submuscular, ele dói um pouco mais, porque a gente corta o músculo e a gente coloca a prótese por baixo dele. Então, o pós-operatório é um pouco mais doloroso, sim. E esse subglandular, no caso, é por cima do músculo? Por cima do músculo, por baixo da glândula. Certo. Existe um tempo para recuperação? Como é que funciona? Então, cirurgia plástica não é uma definição matemática. Então, 1 mais 1 não são 2 em cirurgia plástica. A tendência é que em torno de 3 semanas a paciente esteja bem, tá? Com 1 semana ela já consegue voltar às atividades cotidianas de trabalho, porém ela tem um pouco de limitação no movimento de amplitude do braço. A gente fala que na primeira semana ela fica com mão ao nível do cotovelo, um pouquinho acima do ombro, então ela mexe o braço só até aqui, com pouco peso. Tá? A partir da segunda semana ela já consegue estender mais o braço, já consegue fazer atividades mais habituais e a partir da terceira semana, dependendo da cicatrização, ela já começa a ter atividades cotidianas bem tranquilas, entendeu? Eu libero para academia em torno de um mês e para mexer com peso no braço, aí pega peso mesmo na academia, de braço, peitoral, a gente segura mais um pouquinho, em torno de 3 meses. O procedimento, ele dura, em média, quanto tempo? O procedimento em si demora em torno de 1 hora. É basicamente isso. Mas, lógico, demora mais tempo, porque a paciente entra no centro cirúrgico, vai feita anestesia, asepsia, depois a paciente vai para a recuperação anestésica, para depois ir para o quarto. Então, para os familiares, o procedimento soa um tempo um pouco maior. Demora mais ou menos umas 3 horas, mas o procedimento em si, no máximo 1 hora. Depois que é colocado o silicone, ficou tudo lindo, maravilhoso, precisa de algum tipo de manutenção? Sim, sim. A manutenção é importantíssima. Você tem que imaginar que você tem um produto que não é seu, no seu corpo, esticando sua pele. Então, e o efeito da gravidade, por si, ele faz com que a mama dê uma cedida. Então, eu condiciono muito a uma comparação que eu faço, a comparação do brinco pesado. Se você usa o teu brinco pesado durante muito tempo, teu lóbulo da orelha não baixa, a mama é da mesma forma. Se você não der um suporte de sutiã cirúrgico nos primeiros 2, 3 meses, e mesmo depois desse tempo, você não tiver um condicionamento de cuidar da tua mama, como sabendo que tem um produto que está esticando tua pele, a grande probabilidade de dar uma cedida da mama. Outra coisa, tem pacientes que, de acordo com a textura de pele, com o conjunto do seu tecido, ela tem maior facilidade em ceder a mama por conta de maior tendência à flacidez. Tem pacientes que têm mais colágeno, são um pouco mais rígidas. Então, isso são variáveis que tem no processo de recuperação e no processo de longevidade da prótese. Então, se a paciente com 2 semanas começa a tirar sutiã e ficar sem usando sutiã, há uma tendência bacana dessa mama ceder. Agora, em relação a um novo procedimento para levantar isso, é necessário? Em quanto tempo, mais ou menos? Aí é de acordo com o gosto da paciente. A gente coloca a prótese, a gente explica como vai ser a utilização desse produto no seu embelezamento, então como é que ela vai curtir sua mama no decorrer dos anos. E assim, a nossa imagem em relação a nós mesmos muda muito no decorrer do tempo. Então, o que você pensa sobre você hoje, com seus 20 e poucos anos, daqui a 20 anos vai mudar um pouco. Então, aquela prótese, vamos supor, você colocou uma prótese de 400 ml em você, daqui a 20 anos você pode soar para você com uma imagem tão agradável. Então, a partir daí, você pode pensar em mexer. Mas se está bem para você, aquele conjunto prótese e mama está bacana para você, tudo bem. Agora, para terminar, uma das perguntas mais feitas por todo mundo.
quanto custa em média esse procedimento todo? Então, a questão de valores é uma questão muito peculiar. Depende muito do cirurgião que você vai operar, da cidade que você vai operar. Mas a média, eu não gosto de falar de valores porque a gente não pode falar de valores, mas a média do procedimento numa cidade de porte como Campina Grande gira em torno de R$ 10.000 todo. Tá? Mas isso aí depende do cirurgião, depende do hospital que você vai operar, depende da marca da prótese que você vai colocar. Tem prótese que hoje da melhor geração, que sexta geração, que custa em torno, a prótese, o produto em si, em torno dos 2.300. Tem prótese que também de qualidade semelhante que custam em torno de 1.900. Então varia muito alguns valores em relação ao produto, em relação ao hospital e ao cirurgião. A média é basicamente isso. A gente não pode determinar um valor específico, porque depende muito do cirurgião e depende muito do que vai ser colocado na paciência e do hospital que vai fazer o procedimento. O senhor atende em São Paulo? Eu atendo em São Paulo, atendo em Santos, atendo em João Pessoa e em Campina Grande. Então estamos muito bem servidos do Dr. Mário Medeiros. É isso aí, muito obrigada pela participação. Agradeço, espero que eu tenha tirado as dúvidas pertinentes a esse procedimento e estou aqui para possíveis dúvidas que venham a tirar sobre prótese ou outra coisa relacionada à cirurgia plástica. É isso aí. Agora você já sabe como ter um peito bonito, ao mesmo tempo natural e ao mesmo tempo seu, né? Já que você vai pagar por ele.